Deus abençoe cada um de nós, Deus conduza essa reunião, continue conduzindo sempre, toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Ele. Pessoal, eu estou nessa missão de peregrinação, né? Dá para ouvir assim muito bem? Vou falar, cadê? Melhor não? Pronto, pessoal. Show de bola agora. Oi? Pronto, sim. Aí, gente, eu vim aqui hoje com um propósito, assim como estou indo em todas as regiões do estado. Quem acompanha o nosso mandato sabe que desde o primeiro dia, ou até antes do primeiro dia, eu não parei. Eu estou fazendo da rua um Rio Gabinete. Glória a Deus, estamos povoados em todas as regiões da Bahia, né? Fizemos uma peregrinação nas campanhas municipais e nesse momento eu estou nessa missão ainda, rodando as cidades, cidade por cidade, as possíveis, dentro das nossas limitações urbanas, a gente consegue rodar para justamente não deixar essa chama nossa se apagar, né? Eu, antes, né, de mais nada, parabenizar Mari, Eva, Arilson, Natália, pessoal aqui do Direito a Berimbau, do Berimbau Conservador, pessoal de Feira de Santana também, que está sempre aí presente. Estou vendo a galera do Arpia ali também, né? Um abraço, gente, todo mundo compareceu. Por quê, pessoal? Porque nós somos muito demandados, né? Deputados de mandato, e quando eu me propus a ser candidato, quando ganhamos a eleição, mantivemos o juramento que aqui nós estamos cumprindo, que é fazer um mandato voltado para a nossa direita, voltado para as nossas pautas, custe o que custar. Quem nos acompanha um pouco sabe que o preço que a gente paga por isso é um preço muito alto. O preço que eu estou pagando não é um preço baixo, não, é altíssimo, né? Poderia aqui elencar diversas questões, mas com o tempo a gente não vai dar tempo para falar de tudo, né? Porque tem muita coisa, tem coisas mais importantes aqui a serem pontuadas. Mas desse juramento eu tenho certeza, Cristo sabe disso, que não recuei em nenhum milímetro, porque ofertas, oportunidades, banquetes não faltou. Para dizer, ó, sai dessa idiotice aí, você já vai para o segundo mandato, você quer costurar a volta de máquina, não. De jeito nenhum, porque o meu propósito na política não é político partidário, primeiro ponto. A gente tem uma casa, tem o maior respeito pelo meu partido, partido que o nosso presidente Bolsonaro entrou, estarei aonde ele estiver, né? Vou deixar bem claro, se o Bolsonaro sair do PL, acompanhe o presidente, se ele, para o que ele direcionar. Nós vivemos debaixo de uma hierarquia, e ele é o nosso líder maior. Mas o que move a nossa caminhada está muito acima disso, de PT, PL, de direita e esquerda, claro, não deixa de ser importante, nós somos conservadores, somos de direita, isso é um fato. Mas o que é ser de direita? Para que não haja dúvidas, quando a gente fala em princípios, o que é que move nossa caminhada? Em primeiro lugar, que tem sido também o norte do nosso mandato, a defesa da fé cristã, que está acima de tudo. Quando a gente fala em defesa de fé cristã, a gente remete à defesa de instituições importantes que balizam a nossa sociedade, como por exemplo as igrejas. Graças a Deus que a gente ouve muito falar, oh, cada esquina tem uma igreja, né? Graças a Deus que cada esquina tem uma igreja. Imagine o que não seria da sociedade que a gente vive extremamente progressista se em cada esquina não tivesse uma igreja que faz o trabalho. Aqui tem católicos, aqui tem evangélicos, enfim, falando da igreja, de nós cristãos, o lugar onde a nossa fé é proferida, né? O que seria, melhor dizendo, da sociedade se não tivesse uma igreja em cada esquina? A sociedade cada vez mais progressista. Porque a igreja tem uma função dupla. Primeiro, de cuidar da parte mais sensível do ser humano. Nenhuma outra instituição entende de cuidar de gente do que a igreja. Porque ela trabalha com a parte mais sensível do ser humano, que é a parte espiritual. Segundo ponto, a baliza moral da nossa sociedade. Se tem uma instituição que trabalha isso,
tem como a filosofia de trabalho aí, claro, saindo da parte litúrgica e espiritual, indo para o ponto de vista prático e social, né? Não que a fé não seja, mas o dia a dia é de manter de pé a ideia de que os nossos valores morais é o que sustém a nossa sociedade. A noção que a gente tem hoje de família, de liberdade, que é o outro valor que nós defendemos, que eu vou pontuar aqui, de respeito ao próximo, a ideia de escola pública, a ideia da igreja, de serviço único de saúde, é a ideia cristã da universalização da saúde. Então, todos os valores altruístas da nossa sociedade são advindos da igreja e, consequentemente, da nossa fé cristã. O Ocidente, onde o Brasil está, onde nós estamos, onde a nossa sociedade ela se desenvolveu, ele foi balizado em 3 pilares, além da moral, além do direito romano e a filosofia grega, a moral cristã. É por isso que os nossos adversários, eles tentam a todo momento destruir isso, atacar essas instituições que já vou falar sobre essa aberração aqui, ó, do projeto 25862, né? Do deputado aí do PSOL, né? Aquele Beno Serelepe lá. Mas é por isso que eles atacam tanto essa instituição. E com isso vem o quê? O Evangelho permeou a formação da nossa sociedade, principalmente do que tange a moral, como eu acabei de falar aqui. E eles atacam diuturnamente. E agora estão dentro das igrejas. Eu não poderia falar aqui teologia da libertação, mas não quero filosofar muito, eu quero ser prático. Eu estou fazendo essa introdução para a gente entender o que é que faz a gente estar aqui hoje, para onde a gente deve seguir e o que é que a gente precisa consertar para chegar onde a gente quer. O objetivo hoje aqui é esse. Né? Em segundo lugar, defendemos a liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade desenfreada? Não. Isso é libertinagem, liberdade sem excesso. Mas a liberdade de ir e vir é você poder transitar livremente, sem cerceamento ou censura do Estado, de quem quer que seja. A liberdade de expressão. Por que hoje a esquerda quer tanto regular isso aqui? Isso aqui não, o celular não. Mas precisamente isso aqui, ó, Instagram, WhatsApp, as redes sociais. Por quê? Isso aqui significa liberdade também de expressão, que é o que nós defendemos. Liberdade de informação, acesso à informação. Elegimos um presidente da República, um presidente que, na história da nossa pátria, foi o presidente do povo, pelo povo e para o povo. Elegimos foi com isso aqui, ó, que quebrou diversos monopólios. Isso mostrou que não dependemos da grande mídia, que o povo não depende dos grandes impérios para expressar sua vontade, do coronelismo, de nada disso. Por isso que eles estão inventando mecanismos e mecanismos para cessear isso aqui. Essa história de regulamentação de rede social, conversa para boi dormir, é censura mesmo. Se a gente for olhar lá o dispositivo do projeto, é para censura mesmo. Olha o que a gente está vivendo hoje aí. Um relativismo total jurídico. Se a gente fala um ai na rede social, se é de direita, a gente está sujeito a todo tipo de sanção. Agora, se o cara tiver uma opinião à esquerda, vale tudo, né? Como a gente vê aí, da gente fazer a crítica ao movimento negro que não representa os negros, representa são braços partidários. Se for um de nós criticando, a gente está sujeito a tomar processo de racismo, injúria racial, como aconteceu com Cladia, agora recentemente. Uma colega nossa de Feira de Santana, que está aqui hoje. Mas quantas vezes a gente não ouviu esses vagabundos, a palavra é essa mesmo, gente, falarem: como é que você é preto de direita, você é capitão do mato? Você já viu alguém condenado por chamar alguém de direita de capitão do mato? Não viu, mas por muito pouco tem gente nossa presa, né? Com pena desproporcional. E aí eu vou além. Olha como é olha o nível da vagabundagem que está na nossa pátria hoje, com esses canalhas do relativismo, que relativizou, inclusive,
a questão de certo e errado e dentro da esfera jurídica. Débora pintou uma estátua de batom, 14 anos de cadeia. E eu já vi páginas, líderes do PT, inclusive o próprio presidente da República, o bandido que preside a República hoje, diversas vezes, chamar apoiadores do presidente Bolsonaro, nós, que é uma pessoa que é negra, de capitão do mato e seus líderes. Isso é crime de quê, gente? Injúria racial. Não é mais grave do que depredação de patrimônio público? Estão soltos aí. Nem sequer foi prosseguido o boletim de ocorrência. Foi dado prosseguimento ao boletim de ocorrência. Então a gente está vivendo a inversão de valores.